Irmãos, suas Bíblias comigo em Êxodo, dando continuidade às pregações neste livro. Êxodo, capítulo de número 5, a exposição hoje será do verso 10 até o verso de número 21. Êxodo, capítulo 5, do verso 10 até o verso de número 21. Mas eu vou ler, irmãos, a partir do versículo 1. Diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Porque Moisés e Arão, porque interrompeis o povo no seu trabalho, ide às vossas tarefas? Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: Por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Deus bendito, que privilégio o nosso, ó Deus, podermos estar diante da Tua palavra, que é aberta para, ó Deus, nesta ocasião ser exposta. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor me use na exposição, na explicação da Tua palavra. Que eu seja, ó Deus, um instrumento do Senhor. Que eu seja, ó Deus, boca Tua. E que aqueles, ó Deus, que aqui estão possam ouvir com atenção aquilo que o Senhor tem a dizer. Não permita, ó Deus, que a palavra seja como a semente lançada no caminho, que foi comida por pássaros. Mas, ó Deus, que a palavra encontre guarida em nossos corações e dê muitos frutos. Ó Deus, mais uma vez eu te peço, usa-me para o louvor da Tua glória, em nome do Teu Filho a que te peço,
em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que muitos desejam neste mundo é fazer com que o povo do Senhor, o povo de Deus, seja impedido de fazer aquilo que o próprio Senhor requer, aquilo que o próprio Senhor Deus ordena, a vontade do próprio Deus. E estes, no mundo, que tentam fazer algo desta natureza, eles agem de modo apropriado, porque eles são pessoas que estão ligadas a alguém que nutre o mesmo desejo, que é o próprio Satanás. O inimigo de nossas almas, o inimigo do povo do Senhor, o inimigo nosso, ele se utiliza de muitas pessoas neste mundo para que eles se voltem contra Cristo, contra aqueles que estão ligados a Cristo e que procuram, de algum modo, fazer a sua própria vontade. Essa realidade, irmãos, nós experimentamos em nossos próprios dias. Nós, como o povo do Senhor, experimentamos, então, as ações perversas de homens maus que tentam, de todas as formas, nos impedir de nos aproximarmos do nosso Deus e de servirmos o nosso Deus. Podemos perceber isto acontecendo muitas vezes, não somente em meio às nossas vidas comuns, ao trabalho, quando homens ímpios, de algum modo, governam sobre nós, mas até mesmo fora. Quando consideramos na questão relacionada ao Estado, ao governo civil, quando muitos, na sua perversidade, tentam de algum modo cessear a liberdade, tentam de algum modo impedir que o povo de Deus se associe ao seu Deus e o sirva. O desejo desses homens é de fato fazer com que todos os homens sejam seus servos. O desejo desses homens é fazer com que todos os homens sejam seus escravos. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos, esta nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus revelada na Escritura é que aqueles que se encontram no cativeiro sejam libertos. Isto foi, irmãos, evidenciado aqui no livro que nós começamos a expor, o livro de Êxodo. Quando o povo do Senhor estava sendo escravizado ali no Egito, sofrendo amargamente, o Senhor Deus então levanta um homem, escolhido por ele desde antes da fundação do mundo, para ser então o libertador do seu povo. Nós vimos que este homem se revelou. O seu nome é Moisés, um homem levantado, escolhido por Deus, que estando ali habitando no Egito, desfrutando das coisas boas do Egito, contudo, num determinado momento, o Senhor Deus abriu os seus olhos. Ele contemplou então homens ímpios machucando aqueles que eram do seu próprio povo. E ele se associa com o seu povo. Ele defende então aquele que estava sendo oprimido e sendo machucado. Acaba em meio a tudo isso entrando em uma grande confusão. Ele acaba ferindo um homem, um oficial do Egito. Agora ele está jurado de morte. Moisés então tem de ir embora. Ele vai embora, a sua vida estava em risco. Mas não somente por causa disso ele foi embora. Ele considerou o sofrimento por Cristo como superior às coisas do Egito. Ele foi fazer a vontade de Deus. Ele então vai para o deserto. Lá então em Midian, ele tem a graça de conhecer uma família, ele tem a graça de ter uma esposa, ele tem a graça de ter filhos, ele tem a graça agora de trabalhar com as coisas comuns ali da vida, cuidando do rebanho do seu próprio sogro, Jetro. E ali, irmãos, nós vimos, o Senhor Deus estava preparando este homem para uma missão extraordinária. O Senhor estava preparando ele para ser o libertador, o pastor do seu povo. Então, em determinada ocasião, enquanto ele arrebanhava e conduzia o rebanho do seu próprio sogro, o Senhor Deus então se revela diante dele numa sarça ardente. E o Senhor Deus então revela a sua glória. O Senhor Deus o chama diretamente. O Senhor o chama para ir até o Egito, e ali no Egito, então, ele deveria falar com o faraó, dizendo, olha, liberta o povo. Mas nós vimos que Moisés, ele treme. Moisés, ele teme. Ele fica com dificuldades, então, de atender à vontade do Senhor, contudo, o Senhor o convence. Este homem vai. E nós vimos que ele realmente atende à voz do seu Senhor. Mesmo depois de bastante dificuldade, ele vai, então, a Faraó. E ele vai, então, falar a Faraó
qual a vontade do Senhor? E ele vai dizer então, nós vimos no versículo 1 do capítulo 5, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O Senhor Deus ordena, por boca do próprio servo dele, que Faraó deveria libertar o seu povo para que o seu povo pudesse adorá-lo. Nós vimos que a resposta do Faraó é totalmente estranha, mas apropriada para alguém que não conhece verdadeiramente a Deus. Ele vai dizer, quem é este Senhor para que eu liberte o povo? Quem é ele? Ele não vai conseguir entender, ele vai pensar assim, puxa vida, eu sou o Senhor. Eu sou o próprio Deus aqui. Quem é este Senhor para me ordenar a fazer algo? Eu não o conheço. E ele então, de forma alguma, aprova a ideia de que o povo do Senhor pudesse ir então para o deserto para adorar a Deus. E ao invés então de libertar o povo, ele coloca sobre o povo carga, mais trabalho duro. E foi assim que nós terminamos, irmãos, na última exposição. Nós vimos como ele tenta, de todas as formas, impedir que o povo do Senhor adore a Deus e que ele tenta, de todas as formas, Faraó, maligno, ele faz com que as pessoas, ou tenta fazer com que os servos do Senhor não escutem a voz do seu Deus, porque para ele, aquelas palavras eram palavras mentirosas. E então, irmãos, o texto hoje continua, a partir do versículo 10, tratando sobre essa realidade, sobre este homem maligno, perverso, tentando de todas as formas afastar o povo de Deus do seu próprio Deus. E é interessante como começa o verso de número 10. O texto nos diz assim, então, saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo. Superintendentes são homens oficiais do povo de Faraó no Egito. E, além dele, dos superintendentes que estavam ali supervisionando, então, toda a obra que era feita pelo povo de Deus no Egito, além deles, o próprio Faraó recrutou homens dentre o povo para que eles fossem os capatazes. Os capatazes aqui eram povo hebreu, usados pelo próprio Faraó a seu serviço. E tinha ali então a hierarquia, os superintendentes, os capatazes e aqueles que deveriam executar todo o trabalho. O texto então nos diz que saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e se dirigiram agora diretamente ao povo. Assim diz Faraó. Interessante, irmãos, as palavras que nós encontramos aqui. Assim diz Faraó. É semelhante ao que acontece no versículo 1 do capítulo 5. Assim diz o Senhor. É como se Moisés estivesse querendo indicar para a gente o seguinte, olha, Faraó, ele se levanta como se fosse Deus e usa até a mesma fórmula de apresentação da vontade de Deus. Quando o Senhor então revelava a sua vontade, foi assim no capítulo 5, verso 1, e assim na vida dos profetas de Deus levantados por ele, quando o Senhor estava para falar por boca dos seus servos, eles falavam não em nome deles mesmos, mas eles falavam assim diz o Senhor. E eles eram boca de Deus. Aqui estão os superintendentes agindo como boca do seu Deus, que é Faraó. Faraó diz assim, eles dizem assim diz Faraó. Aqui começa então, irmãos, a ficar mais evidente a grande inimizade, a grande oposição e declarado então o real conflito que haverá de existir aqui entre o próprio Senhor Deus, o Deus único e verdadeiro, e o Deus e falsos deuses do Egito. Ele imagina, então, que ele poderá entrar em um grande conflito com este verdadeiro Deus na sua loucura. Não se trata aqui, irmãos, de dois poderes iguais competindo o bem contra o mal. O Faraó não compreendia isso. Ele estava entrando numa batalha onde a sua derrota era certa. Mas ele, na sua loucura, ele, obstinado como era, ele persiste. E então ele diz, por boca dos seus servos que executam a sua vontade, assim diz Faraó, não vos darei
palha. Então eles agem como servos do seu próprio Senhor. Veja, irmãos, como mencionei na introdução de hoje. Faraó, bem como aqueles que são os seus servos de fato, estavam agindo como ou sob a influência do próprio inimigo das nossas almas. Faraó era um filho de Satanás e que executava as próprias ordens do seu pai. E aqueles que são seus escravos, de igual modo, executavam com diligência a vontade do seu senhor, que era o próprio Faraó. Eles não vão titubear nisso. Eles não vão recuar neste intento. Muito pelo contrário, irmãos. Eles farão toda a vontade do seu Senhor. E ali vão expressar a vontade dele. A vontade dele é que eles, o povo de Deus, sejam sobrecarregados de muito trabalho para que não possam servir ou para que não possam se aproximar do seu Senhor. Meus irmãos, os filhos do inimigo, os filhos de Satanás, eles sempre estarão prontos para fazer a vontade do seu Senhor. Isso era uma realidade naqueles dias, irmãos. E não pensamos que trata-se de uma impossibilidade em nossos dias. Há ainda aqueles que não se sujeitam a Deus, mas que semelhantemente a Faraó dizem: quem é ele como Senhor sobre mim? Quem é o Senhor eu não o conheço. E estes estão espalhados aí em vários lugares, nas nossas empresas, na nossa caminhada em espaços comuns da vida, estão aí no governo civil, impondo, declarando, expressando a sua vontade, da cátedra, daqueles ambientes onde eles se assentam, imaginando eles que são o próprio Senhor, e eles ordenam, e são muitos que executam a sua vontade, cumprindo assim, no final das contas, a vontade do próprio Satanás. E eles se voltam, irmãos, contra o povo. Eles tentam, de alguma forma, impedir de todos os meios que eles puderem fazer e se utilizar, para impedir que o povo de Deus possa servir ao seu Senhor. Eles são muito diligentes nisto. Então, qual é a vontade de Faraó? A vontade principal, além da oposição a Deus, é não permitir que o povo se associe a Deus. E então ele vai dizer: não vos darei palha. Por que, irmãos? Não vos dá palha. Alguém poderia pensar, será que isso é algo que vai permitir que eles fiquem talvez um pouco mais confortáveis no seu trabalho? Uma vez que ele não vai dar palha para eles, mas a realidade se expressa logo em seguida. Porque o ponto é o seguinte, o verso 11 nos diz: ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Note que o que acontecia antes era o seguinte: o povo de Deus, enquanto preparava os tijolos para então construir as edificações do próprio Faraó no Egito e tantas outras coisas que eram utilizados, o tijolo, né, como matéria para a construção, como meio para a construção, antes Faraó e os superintendentes entregavam então a palha ao povo para que eles pudessem trabalhar. A matéria-prima era entregue na mão deles. Contudo, agora, Faraó vai dizer: não será entregue a matéria-prima. Eles terão, então, de sair pelo Egito procurando palha. E ainda cobrarei a mesma quantidade de tijolos. Cobrarei a mesma quantidade de trabalho. Não se diminuirá. Então vejam que o que ele vai começar a cobrar e impor aqui sobre o povo, ficará mais evidente à frente, é uma imposição para um trabalho que se tornava, portanto, agora impossível. Eles não conseguiriam fazer isto, porque era por demais pesaroso. Mas então, como é que eles construíam, né? O tijolo envolve palha aqui, por que razão? Porque eles envolviam argila e palha de milho para produzir tijolos ali naqueles dias. Eles então teriam que sair pelo Egito tentando colher e pegar a palha do milho
para então juntar com a argila e fazer tijolos. Então ele ordena esse trabalho pesado e o texto então continua, verso 12, então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. O povo então, sujeito ao próprio faraó, eles têm de atender à ordem do faraó. Eles acabam então se sujeitando porque até mesmo a desobediência àqueles que eram colocados sobre eles como superintendentes, oficiais no Egito, seria uma desobediência ao próprio faraó e poderia implicar então até mesmo na própria morte deles. Eles então atendem e saem para procurar palha então no Egito. Contudo, irmãos, parece que a matéria-prima para a produção não era encontrada facilmente assim. Eles tinham dificuldade. E então eles se espalharam por todo o Egito a juntar restolho em lugar de palha. O que seria então o restolho? O restolho era aquilo que sobrava de outro tipo de plantação. Eles colhiam então aquilo que sobrava, juntavam então com a argila para de alguma forma então fazer os tijolos para o seu próprio senhor. E enquanto eles, irmãos, caminhavam, trabalhando duro para pegar restolho, palha e o que encontravam pela frente, o texto no verso 13 nos diz, os superintendentes os apertavam. Os superintendentes pressionavam eles. Como? O texto nos diz, dizendo o seguinte, acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Então imagine você, que situação terrível desse povo. Num sol escaldante, certamente com certas limitações para consumir aquilo que era necessário para a sua própria subsistência, própria água ou alimento mais limitado. Além disso, expostos ali a esse sol escaldante, como acabei de mencionar, e ainda sendo limitados no que diz respeito à matéria-prima para produzir e tendo que correr atrás disso. Pelo Egito, correndo para um lado e para o outro, pegando a matéria e tentando, então, de alguma forma ali, produzir. E ainda, além disso, ficar escutando no seu pé do ouvido as seguintes palavras, acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Deve ser terrível trabalhar nessas condições, não é não? Você se esforçando o máximo e dando o sangue. E então alguém gritando no seu pé do ouvido, bora, trabalha, faz o que deveria fazer, como nos dias anteriores aí. Eu quero o trabalho completo. A exigência é feita e é dura, e eles deveriam então atender. Mas além, irmãos, de toda esta condição terrível na qual eles se encontravam, o texto nos acrescenta ainda mais. Ele diz o verso 14, e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles, e os superintendentes lhes diziam, por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? É interessante porque agora, irmãos, certamente o povo, os demais do povo eram açoitados também. O açoite funcionava basicamente da seguinte forma, eles eram deitados sobre o chão, de bruços, e então eles recebiam chicotadas nas costas. Açoites, de fato, muito duros, não aliviavam não. E agora, os capatazes, que foram colocados ali, escolhidos pelos superintendentes para executar o serviço, estavam também sendo açoitados. E, mais uma vez, a cobrança é feita. Por que não acabastes nem ontem? Veja, eles não estavam conseguindo fazer o trabalho. Não acabaram ontem, não acabaram hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes. Então você começa a perceber que realmente tratava-se de uma grande impossibilidade. Era uma carga por demais pesada lançada sobre as costas do povo de Deus. Algo impossível de se fazer. Quando nós olhamos então, irmãos, para esta realidade, nós percebemos que a intenção de Faraó era conduzir este povo à exaustão, fazendo deles escravos grandemente subjugados, para que, de forma alguma, eles pudessem se associar ao seu Senhor. Ele vai deixar isso mais evidente também à frente, mais uma vez, quando ele vai, então, se voltar, mais uma vez, para o próprio povo do Senhor. E ele tenta, então, irmãos, obrigá-los a cumprir metas pesadíssimas,
que certamente impediria que esse povo, de alguma forma, pudesse se voltar para o seu Deus ali em meio à sua própria vida, em meio à sua labuta diária. A intenção deles era cessear isto, impedi-los. Então, carga sobre o povo. Nós pensamos e olhamos para esta condição, irmãos, nós podemos pensar aqui, olhando para a nossa realidade no mundo. Faraó era um patrão deles. Patrão duro, meu amigo. Liberdade para fazer outra coisa, porque trabalhe duro. Temos uma meta para cumprir. Liberdade para se dedicar a outras coisas além do serviço aqui? Não, negativo. Você tem que se dedicar a isso aqui. Porque não está produzindo como produziu antes. Eu quero que as metas que foram estabelecidas sejam cumpridas. Nós talvez olhamos, irmãos, para essa condição aqui, pensamos como é que Faraó pode agir assim, com mão tão dura. Mas, meus irmãos, nós devemos ter cuidado com isso, sobretudo aqueles que são patrões. Não podemos colocar cargas pesadas demais sobre aqueles que estão sob o nosso governo. Não podemos colocar carga demais a ponto de conduzi-los a uma exaustão tão grande que não possam se dedicar àquilo que é muito mais importante do que as coisas comuns como o trabalho nesta vida. Se alguém, em razão da sua cobrança por metas e desejo então de alcançar algo, em produzir mais, em alcançar mais, em ter mais benefícios, mais recursos, de alguma forma está fazendo com que alguém seja impedido de estar junto a Deus, você tem sido um grande obstáculo para o avanço do reino e para o crescimento daqueles que estão servindo a Deus e que conhecem a Deus. Você estará impedindo que esta pessoa, na sua exaustão e trabalho por cima de trabalho, possa ter comunhão com Deus. E veja, irmãos, mencionei no último domingo, como o Faraó, ele agia com mão dura, impedindo que o povo pudesse ir adorar o Senhor, culto a Deus. E muitas vezes nós podemos agir assim, colocando então outras pessoas, não nós, mas outras pessoas então para trabalhar neste dia, que não é dia de trabalho, é dia de culto. E acabamos impedindo então que essas pessoas possam adorar a Deus. E acabamos impedindo que muitas pessoas possam conhecer a Deus. Isso é terrível. Tanto sobre o ímpio, como sobre um crente. Terrível, irmão. A vontade do Senhor nunca foi esta. A vontade do Senhor é que este dia, o Shabat, o dia do Senhor, seja separado para Ele, em atividades públicas de adoração a Ele, bem como privadas. A sua carga sobre outros pode estar impedindo que essa pessoa se aproxime do seu Senhor. Eu repito, irmão, você pode estar agindo como Faraó, que não representava de modo algum a vontade de Deus. Você também, colocando mais cargas sobre outro, pode impedir que essa pessoa se aproxime do seu Deus, também nos deveres particulares. Os deveres particulares são a leitura da palavra, meditação na Escritura, devoção doméstica com a sua família. Por quê? Porque a pessoa tem que acordar cedo, correr para o trabalho, emburaca na noite e não consegue ter tempo para ler sua Bíblia, para meditar na Escritura, para orar a Deus, para conduzir a sua família em devoção particular a Deus, doméstica. Isso é terrível, meu irmão. Isso é o que Satanás de fato quer. A vontade dele é que nós não estejamos em comunhão com o nosso Deus. E nunca, irmãos, terrível pecado é você, sendo um crente, promover algo dessa natureza. Pelo contrário, irmãos, o nosso desejo sincero deveria ser nos utilizar e conduzir outras pessoas ao trabalho, sim, mas dando a eles a liberdade
para que no dia do Senhor estejam reunidos na casa de Deus. Aí você vai estar promovendo o bem e fazendo a vontade do Senhor. E permitindo que essa pessoa possa ter condições e tempo para ler a sua Bíblia, meditar na Escritura e conduzir a sua família na admoestação e no temor do Senhor. Isso é o que nós deveríamos desejar. Essa deveria ser a vontade do seu coração. E não deveria ficar somente no seu coração. Eu espero que o que eu estou dizendo aqui seja muito claro, sem rodeios. Que essas verdades não fiquem ditas e fiquem somente cravadas na sua mente, mas que ela possa descer ao seu coração e que isso possa ser expresso na prática. Porque essa é a vontade do Senhor. Se você estiver fazendo o contrário disso, meu irmão, saiba que você está pecando contra Deus e contra seus irmãos. Você deve se arrepender disso. Não podemos ser um obstáculo nisto. Mas, irmãos, esse texto também nos fala sobre uma realidade outra, que vai além de uma realidade como esta, prática em nossas vidas. Mas, quando nós consideramos o texto de Êxodo, irmãos, nós devemos entender que o Êxodo não fala apenas sobre uma libertação física do povo de Deus do cativeiro egípcio. Mas fala muito mais do que isso. Nós lemos na pergunta de número 101, do Catecismo Maior de Westminster, que assim como o Senhor Deus libertou o seu povo do cativeiro egípcio, nos libertou do cativeiro do pecado. A libertação do povo aponta para uma libertação espiritual, que aqueles que conhecem a Deus um dia experimentaram, e que aqueles que são eleitos de Deus um dia haverão de experimentar. E aqui, irmãos, quando nós olhamos para essa peso, esta carga pesada feita pelo faraó, isso aponta para a realidade outra da escravidão dos homens ao pecado. Que pior, irmãos, que a escravidão ao faraó é a escravidão ao pecado. Que um senhor pior que o faraó é o pecado como senhor sobre as nossas vidas. Muito pior. E talvez essa seja a sua condição hoje. Talvez essa seja a sua realidade. Talvez seja isso que você experimenta na sua própria vida hoje. Talvez você seja um servo, não de Cristo, mas de Satanás, do pecado, escravo dele. Meus irmãos, a Escritura fala abundantemente acerca desta realidade. Vamos olhar o que diz a Escritura, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 6, verso de número 16. Romanos, capítulo 6, verso de número 16. A Escritura Sagrada diz o seguinte: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então o verso 19 fala: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ainda em Romanos, capítulo 7, verso de número 14, diz a Escritura: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ainda, irmãos, podemos considerar o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 26. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 26, a Escritura diz assim, eu vou ler a partir do verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo,
tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. São escravos de Satanás, aqueles que cumprem a sua vontade. Um outro texto que nós podemos considerar é o que diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 19. Diz assim a Escritura: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Podemos considerar ainda, irmãos, um último texto. João, capítulo 8, verso de número 34. João, capítulo 8, verso de número 34, diz assim a palavra: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Veja, irmãos, a Escritura abundantemente fala acerca desta realidade. Esta é a condição, este é o estado de todos aqueles que não conhecem a Deus. São escravos do pecado, são escravos de Satanás e carecem de redenção. Estão sob um jugo de um Senhor que é terrível, um jugo que é pesado. Essa é a sua realidade de você que não conhece a Cristo, ainda que você não consiga reconhecer isto. Esta é a sua condição, ainda que você não a reconheça. Você está morto em seus delitos e pecados. Você está no estado de pecado e miséria. Mas o Senhor Deus é aquele que se manifesta como aquele que pode libertar os homens desta condição. Mas a realidade é que muitos, lamentavelmente, não estão querendo nada disso. Querem continuamente viver mergulhados nos seus próprios pecados. Querem viver sem o Senhor no mundo. E vivem então dando ocasião e espaço e lugar a todo tipo de pecado e iniquidade aqui. Essa é a sua realidade. Que realidade triste e quão terrível é o seu Senhor. Pior que o faraó no Egito. O fardo do pecado é pesadíssimo. Mas, querido, há um fardo que é leve. E este fardo não é imposto sobre nós, como os homens maus impõem sobre muitos por aí. Há um outro Senhor que nos promete dar um fardo que é leve. Olha o que diz a Escritura em Mateus capítulo 11, versos 29 a 30. Mateus capítulo 11, versos de número 29 a 30, eu vou ler a partir do verso 28. Diz assim a Escritura Sagrada: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido ouvinte, esta é a vontade de Cristo. A vontade de Cristo, desde a antiga dispensação, como revelada na libertação do povo do Egito, é que os homens possam ouvir a sua voz e que atendam ao seu chamado. O Evangelho de Cristo e o próprio Cristo anuncia Ele mesmo o Evangelho livremente. E a vontade dele é que você se desvencilhe de tudo aquilo que é pecado, que você abandone tudo aquilo que é iniquidade, que você abandone a sua filiação terrível a Satanás, que você abandone essa escravidão e corra para Ele. Mas por que razão os homens continuam se deleitando então na escravidão, quando há alguém e um Senhor tão bom chamando a Ele? Cristo te chama. E Ele é um Senhor bom, gracioso, amoroso.
nunca jamais colocará uma carga sobre você que você não pode suportar. Ele a leva conosco. E nele, então, o pecado que te escraviza é arrancado. Você vai poder viver para Ele. E eu quero que você saiba, não há nada mais prazeroso, nada mais feliz do que ser servo, do que ser escravo de Cristo. É dele que você precisa. É dele que nós precisamos. É para ele que você deve correr hoje, pecador. É para ele que você deve correr hoje, criança, jovem, adolescente. É para Cristo. O seu fardo é leve. E você precisa dele. Arrependa-se do seu pecado. Volte-se para Cristo como seu Salvador. Ele é um Salvador bendito e perfeito. É isso que nos diz a Escritura Sagrada. E você carece deste Senhor. Torne-se seu escravo, fazendo a sua vontade. Pecado só tem coisa amarga para nos oferecer. Cristo, só delícias. Alegria somente nesta vida e na vindoura, perpetuamente. Alegrias, perpetuamente. Delícias, perpetuamente. Ali, irmãos, estava este Senhor terrível, apontando para essa realidade terrível da escravidão ao pecado. Mas então, irmãos, o texto continua dizendo, e o versículo de número 15 vai dizer o seguinte: então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: porque tratas assim a teus servos? Os capatazes, irmãos, como mencionei inicialmente, são aqueles que são do meio do povo, são hebreus, mas que foram escolhidos dentre o povo para então executar, servir ali ao próprio Faraó. E eles então agora vão clamar, e eles se dirigem a quem? Em meio à angústia deles. O texto nos diz que eles clamam a Faraó. E o clamor deles é: por que tratas assim a teus servos? E acrescentam: palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazes tijolos, eis que teus servos são açoitados, porém teu povo, teu próprio povo é que tem a culpa. Eles então vão clamar aquele que é o opressor deles. Eles vão suplicar em meio às angústias e sofrimentos na alma e no próprio corpo, porque eram açoitados ao próprio Faraó. É interessante vermos, irmãos, esse tipo de desespero deles. Como podem eles correr a Faraó a esta altura? E como podem eles chamar o Faraó de Senhor? Porque eles se colocam na condição de seus servos. E, meus irmãos, não é uma vez que eles falam isso nesses dois versos, nem duas, 3 vezes, enfatizando essa realidade. Eles vão dizer assim: por que tratas assim teus servos? Palha não se dá a teus servos. Eis que teus servos. Eles estão se dirigindo a Faraó e não ao Senhor. Meus irmãos, o ponto é que eles estão se dirigindo à pessoa errada no momento de angústia. Eles estão clamando ali por alívio do sofrimento. Eles não estão clamando por libertação. E ainda que clamem e supliquem ali, estão suplicando para a pessoa errada. Vejam a loucura que é conduzido o homem em meio à sua confusão no pecado. Como clamar aquele que é o seu Senhor naquele contexto, imaginando que ele vai dar libertação? Não faz o menor sentido. Você é liberto por outro de alguém. Eles estão clamando a Faraó. E se colocam ali na condição de servos. Somos teus servos. Tu és o nosso Senhor. Eles clamam em meio à aflição, irmãos, a pessoa errada. Eles ainda se veem como escravos do Faraó. Quando ouviram promessas de libertação. E anteriormente até mesmo haviam clamado. Em meio à aflição, eles clamaram ao Senhor, que ouviu a sua voz. O homem, na sua loucura,
O homem no seu pecado, o homem escravizado ao pecado, ele imagina que ele pode recorrer ou suplicar ou clamar a outras coisas neste mundo, imaginando que talvez o eles terão algum ao clamarem assim, ao pecado, às coisas deste mundo, aos homens, às coisas da carne, e eles vão clamar às coisas deste mundo, de repente tentando encontrar algum tipo de alívio para a sua escravidão e sofrimento, mas a realidade é que os homens não encontrarão. Os homens nunca, jamais encontrarão alívio para os seus sofrimentos, alívio para a sua dor neste mundo, suplicando a qualquer coisa neste mundo. Nunca terão libertação, senão no Senhor, a quem eles de fato deveriam clamar naquele momento, a quem eles deveriam levantar a voz, como Moisés mais à frente levantará a voz, orando ao Senhor, em meio a temores também que ele mesmo experimentava. Mas, irmãos, é assim muitas vezes conosco também. Ao invés de, em meio às aflições, em meio à dor, em meio ao sofrimento, ao invés de nos voltarmos para Deus, levantando a nossa voz em oração a Ele, nós recorremos a outros meios. Imaginamos que esses outros meios trarão algum tipo de alívio, que esses outros meios trarão algum tipo de libertação. Meu irmão, não se engane. Nada neste mundo, ninguém neste mundo poderá, de alguma forma, trazer alívio para você, senão Cristo. E ninguém pode ser chamado neste mundo de teu Senhor, senão Cristo. Nunca, jamais se considere como servo de outro que não seja Cristo. Abra sua boca para dizer: eu sou servo de Cristo. Não da carne, não do pecado, nem do mundo. Mas é muitas vezes assim que nós nos encontramos. Nós, ao invés de nos apegarmos ao Redentor, nos sujeitamos ao inimigo de nossas almas. E assim muitas vezes caminhamos, até mesmo muitas vezes nós crentes, povo de Deus. Enfiamos a cara no pecado. E acabamos muitas vezes andando assim, perdidos, servindo a outro Senhor, servindo as coisas deste mundo, servindo a carne, de fato, com uma mentalidade completamente terrena. Porque é a mentalidade que toma conta do coração e da mente de muitas pessoas neste mundo. É uma mentalidade verdadeiramente terrena. Não se apegam, não olham para as coisas que são muito mais excelentes, mas querem e desejam permanecer como escravos, como eles aqui vão revelar que desejavam. E que durante muitos momentos eles revelaram exatamente essa realidade, como nós lemos em Números capítulo 12. Como mais à frente eles dirão, voltar para o Egito, para a nossa antiga filiação. Isso é ter uma mentalidade grandemente terrena. E é isso então que acaba então nos fazendo nos perdermos aqui. E é isso que Satanás quer, que tenhamos uma mentalidade terrena. Mas como saber se tem uma mentalidade terrena? Meus irmãos, como escreveu um puritano, quando o homem se preocupa com as coisas deste mundo, suas obrigações e bênçãos, como se fossem as mais importantes, quando tais coisas ocupam todo o seu coração e sua estima, ou quando ele trata as coisas da terra como se fossem as únicas existentes, ele está pecando, ele deseja somente as coisas da terra. Ele diz então, esta é o primeiro particular. Um homem com mentalidade mundana olha para as coisas daqui como principais e indispensáveis. Portanto, esses são pensamentos escolhidos por um homem com mentalidade terrena, os objetos e objetivos mundanos. Ele então vai falar acerca dos pensamentos e ele vai dizer assim: os pensamentos são a principal forma pela qual devemos buscar conhecer os nossos corações. Como o Espírito Santo disse em Provérbios, porque como imagina ou pensa em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, verso 7.
O que é dito aqui, em particular, pode ser aplicado ao geral. Dessa maneira, o que o homem pensa em seu coração, ele é. Portanto, o coração é o que os pensamentos da mente são. Por isso, os homens podem até manter as suas palavras e realizar muitas coisas em busca de serem respeitados. No entanto, somente ao perscrutar o que o coração está buscando e procurando nos segredos dos pensamentos, é que lhe seria revelado o que ele realmente é. Um homem maligno e miserável vai sugar a doçura dos seus pensamentos impuros quando se encontram sozinhos. O homem que tem a mentalidade terrena sugará a doçura dos seus pensamentos terrenos. O homem ambicioso sugará a doçura do seu orgulho quando estiver sozinho, sendo esses os pensamentos mais alegres para eles. Ele pode até correr dessas inclinações por 2 ou 3 horas e depois ele voltará a ter prazer e deleite nessas coisas deste mundo. Essa é uma pessoa que se preocupa com as coisas da terra. Um homem apegado e que tem uma mentalidade terrena mundana. Um homem que tem a sua mente focada nas coisas da terra é aquele que considera o mundo como o grande negócio do seu coração e encontra nele a razão do esforço da sua vida. Para ele, o seu maior investimento e os duros esforços do seu espírito são direcionados para juntar mais e mais aqui na terra. Ele trabalha gananciosa e incansavelmente a fim de atingir os seus objetivos, a ponto de sua alma e todo o seu corpo poder ser definido com uma única palavra: mundo. É nesta terra que ele coloca o maior objetivo da sua vida. É que ele coloca o maior objetivo da sua vida. Os homens que se preocupam com as coisas deste mundo são como Corá, Datã e Abirão. Nós lemos que eles foram engolidos pela terra. A verdade é que as coisas desta terra, satisfação, preocupação exacerbada pela provisão para si mesmo e para a família, se abrem e engolem o coração de todo homem que tem uma mentalidade terrena. E tantas outras coisas, irmãos, podem ser consideradas, como ele vai considerar neste livro, que eu posso indicar para vocês. O homem com mentalidade terrena, ele cumpre neste mundo a vontade do seu Senhor, que tem e é conduzir os homens a terem uma mentalidade apenas terrena e que permaneçam então sob si como seus escravos. Esta é a vontade deles. Mas esta não é a vontade do Senhor, como falei na introdução deste sermão, irmãos. A vontade do Senhor é que eles possam ser libertados daquela condição, mas o que acontece? O texto, irmãos, nos diz o seguinte no verso 17: mas Faraó responde a estes homens. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Então ele vai dizer que aqueles homens estavam sem fazer nada. É porque vocês estão sem fazer nada, é porque vocês estão desocupados, que vocês ficam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Então note que ele vai considerar como um desocupado aquele que deseja as coisas de Deus. É isso que o Faraó está declarando. Desocupado aquele que deseja as coisas do Senhor. Aqueles que desejam ir adorar ao seu Senhor. E então ele vai negar o que eles desejam. O texto no verso 18 nos diz, ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Faraó não arreda. Ele permanece no seu intento. Ele não quer que o povo se volte para Deus. Então o que acontece, irmãos, os capatazes eles ficam numa situação muito difícil, o verso 19 nos diz. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto,
porquanto se lhes dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Eles se viram em aperto, irmãos, porque eles teriam que se voltar para o povo e dizer, olha, Faraó disse que o trabalho será ainda mais. Vocês não terão a diminuição do seu trabalho. Eles teriam então que declarar isto para o próprio povo. E então eles se viram numa situação realmente muito desconfortável. E então o verso 20 nos diz que quando saíram da presença de Faraó, eles encontraram Moisés e Arão. Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles encontram agora os servos de Deus. 2 homens levantados pelo Senhor para a libertação dessas pessoas do cativeiro egípcio. Mas quando eles encontram Moisés e Arão, o que é que eles dizem? O texto nos diz no verso 21. Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Meus irmãos, o que eles estão dizendo é basicamente o seguinte: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. Eles estavam clamando, rogando, pedindo por juízo de Deus sobre Moisés e Arão. Eles pedem juízo do Senhor contra os servos do Senhor. Por quê? Porque eles estavam sofrendo, eles estavam imaginando, dizendo assim, olha, vocês, Moisés e Arão, vocês são culpados de nos encontrarmos aqui sofrendo amargamente. Vocês são culpados de estarmos agora sofrendo com todo tipo de maltrato nas mãos de Faraó. A culpa é de vocês. Mas, irmãos, quando eles se dirigem assim a Moisés e Arão, quem eles estão culpando? É o próprio Senhor. Números 12 que nós lemos, isso é revelado, murmuram contra Moisés e Arão, e eles estavam, no final das contas, murmurando e se voltando contra Deus. E aqui eles murmuram e reclamam e amaldiçoam então esses homens. Estava ali o povo de Deus se voltando contra o próprio Senhor. Porque aquele que enviou Moisés e Arão foi Deus. E as palavras que Moisés e Arão falaram diante de Faraó foram as próprias palavras de Deus. Eles estavam, irmãos, se voltando contra o Senhor e estavam se voltando contra aqueles que eram instrumentos da redenção, instrumentos de Deus para a salvação deles. Veja que loucura a condição dessas pessoas. Como o sofrimento e tudo aquilo que eles estavam experimentando fez com que eles ficassem com os olhos tão anuviados, tão sujos, tão bagunçados, tão turvos, que eles não conseguiam contemplar que aquilo era providência de Deus para a libertação deles. Quando nós pensamos acerca disto, irmãos, nós percebemos que esta é semelhantemente a condição dos homens neste mundo. Nós anunciamos a Cristo. Nós proclamamos o Evangelho. Nós falamos acerca de um Redentor, um único Salvador. Não há salvação fora de Cristo. Nós anunciamos palavras para os homens. E então eles olham para nós com desprezo e pensam assim, como assim me voltar para o Redentor, me voltar para Cristo como meu Salvador? Eles não admitem algo dessa natureza, eles se voltam contra a proclamação do Evangelho e contra o único meio através do qual eles podem ser salvos. Ainda que abramos as nossas bocas e falemos, há um só mediador entre os homens, Cristo Jesus, homem. Ainda que abramos a boca para dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda que falemos explicitamente que não há um outro meio para que os homens possam ser libertos do cativeiro do pecado, muitos, ainda assim muitos, agirão como eles. Voltarão para nós com palavras duras de reprovação e até mesmo juízo. Eles não reconhecem a manifestação do amor de Deus revelado na salvação deles. E permanecem duros nos seus pecados. Querido ouvinte, você que está aqui hoje, se você é alguém que não conhece a Cristo e ouviu aqui nesta manhã que só há um libertador
e um Salvador que está pronto para te libertar do cativeiro do pecado e de Satanás. E você é alguém que permanece endurecido, enraivecido com esse tipo de mensagem exclusivista, que só fala acerca de um meio para a salvação. Se você permanecer duro assim, como estava o coração duro do povo naqueles dias e como era duro o coração do faraó, você deve saber que sobre você o Senhor vai derramar a sua ira. A ira de Deus que caiu sobre o Egito é minúscula comparada à manifestação da ira de Deus no grande e glorioso dia do Senhor. Esta é uma mensagem que talvez você considere antiga. Ah, pastor Rafael, eu escuto isso faz muito tempo. Eu era criança quando minha avó dizia isso. Eu era criança quando o pastor fulano de tal igreja, falava isso. Mas você deve saber, é uma palavra verdadeira de um Deus que cumprirá a sua vontade. Ele voltará para julgar toda a terra. Aqueles que estarão ou que estão abrigados em Cristo, que é o único refúgio, não receberão sobre si ira alguma. Porque a ira que mereciam cai sobre o próprio Cristo. A quem eles se apegam? Em quem eles se refugiam? Mas você, em quem você se refugia? Qual o seu refúgio, jovem, adolescente, criança? Qual o seu refúgio, homem, mulher, adulto? Qual o seu refúgio? Não há quem possa esconder você da ira de Deus, senão Cristo. Arrependa-se do seu pecado. Escute a palavra de salvação. Volte-se para o Senhor. Ele pode te salvar. E o seu Filho é proclamado livremente para que você possa correr e abraçá-lo. Arrependa-se do seu pecado e creia no Evangelho. E vocês que conhecem a Cristo, louvem a Deus. Louvemos, irmãos, a Deus por Cristo. Porque quando estávamos na nossa rebeldia, como esse povo no passado, o Senhor quebrou o nosso coração de pedra. O Senhor nos subjugou. O Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor nos salvou. Não por causa de algo bom em nós, mérito nosso, mas única e exclusivamente por causa do seu abundante amor, revelado na cruz do seu Filho. Louvado, irmãos, seja o nome do nosso Senhor e Deus gracioso, que se compadeceu de nós, nos salvando do cativeiro, do pecado. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pela graça, ó Deus, de ouvirmos a Tua verdade, Senhor. Ó Senhor, ajuda a nós, Pai, a sermos sempre prontos a nos sujeitarmos à Tua vontade. E que nos dias, ó Deus, maus, possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e clamar ao Senhor, suplicando ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos também, Pai, a termos um coração e mente celestiais, voltados para o Senhor, para fazermos a Tua vontade. Livra-nos, Senhor, de uma mentalidade terrena, pecaminosa. Ó Deus, tem piedade de nós, Senhor, e também tem misericórdia daqueles que não conhecem a Ti. Salva, ó Deus, os perdidos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.